Olá, chicos! Sejam bem-vindos! Vamos agora começar o segundo bimestre, tá? Essa é a apostila de vocês desse bimestre. Há alguns alunos que não são alunos meus, são alunos da professora Leidilene, mas eu vou estar orientando vocês também aqui com esse vídeo, tá bom? Se quiserem acessar, fiquem à vontade, tá? Vou ajudar vocês a responder a apostila. Bom, vamos começar mais um bimestre, espero que vocês gostem das nossas atividades. Vocês podem acompanhar as explicações aqui nesse vídeo, tá? Vai ficar disponível. Não esqueçam de responder as atividades na própria apostila, não é para fazer em papel com pauta, tá? As atividades que são em apostila serão respondidas na própria apostila, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar gêneros do anúncios classificados, tá? E interpretação textual. Logo de cara, aqui na primeira questão, eu já trago um anúncio classificado para vocês. Lee los clasificados a continuación de algunos inmuebles en la región de Murcia, en España. Tienes que elegir uno para comprarlo. Circula el anuncio que te parezca más atractivo. Então, aqui tem 6 anúncios, tá? De imóveis lá em Múrcia, na Espanha. Você vai ler esses 6 e vai escolher um que você gostaria de comprar e vai me dizer aqui, ó, na segunda questão, que anúncio ha circulado, porque apunta lo que mais te chamou a atenção. Então, você vai me dizer que eu comprei aí você coloca o nome da imobiliária, tá? Vai me dizer o que te chamou a atenção, se foi o preço, se foi a localização, se foi alguma parte aí da casa que tem, porque tem piscina, alguma coisa assim, tá bom? Me diz aí em espanhol, de preferência, tá? Observa a organização de los anuncios para contestar. Qual é a primeira informação que aparece destacada em los 6 anúncios? Os 6 anúncios, eles começam assim, ó, Imobiliária dos Mares, Múrcia Costa, Imobiliária das Salinas. O que são esses nomes? São os nomes das imobiliárias, né? Que informações importantes aparecem nos anúncios para que a pessoa se interesse e entre em contato? Tá? Então, você vai ler aqui, ó. E que informações, você vai me dizer que informações que tem aqui no texto que façam com que a pessoa se interesse e entre em contato, tá bom? Isso é interpretação textual. Letra C. Has visto que os anúncios são breves e descritivos. ¿Por que não se usam textos mais largos e com muitas explicações na página de los clasificados e dos periódicos? Por que os textos eles são breves e descritivos? Por que não se usam textos mais largos, mais longos, tá? Com muitas explicações nas páginas dos classificados. Bom, vou explicar para vocês. Por 2 motivos. Por vários motivos. Que se for um anúncio muito extenso, vai custar mais caro para quem anuncia, porque o anúncio ele é cobrado de acordo com o tamanho do espaço que ele ocupa lá no jornal, no caso, tá? E 2, porque se tiver muita informação, acaba que faz com que o comprador ele perca o interesse, né? Muitas vezes tem alguma coisa ali que ele não está muito interessado, então ele acaba não lendo tudo também, né? Então, por isso, não são textos grandes. Ia ficar cansativo para a pessoa procurar uma casa se ela tivesse que ler todo um texto grande, né? Tá. Que palavras e expressões marcam que estes imóveis anunciados são de regiões praderas? Que palavras que vocês viram no texto, em cada um desses textos aqui, que indicam que esses imóveis eles são em regiões praieiras, ou seja, de praia, tá? Vai me dizer aqui que informações, que palavras que vocês viram aqui que tem a ver com a região de praia, tá? Vocês vão escrever aqui na letra C. Não, aliás, na quarta questão. Quinta questão.
En los anuncios classificados aparecem algumas partes de la casa. Entresaca por lo menos 5. Então, você vai voltar no anúncio e vai escrever aqui para mim 5 partes das casas que vocês acharam lá no texto, tá bom? Pelo menos 5. E a última questão, a gente vai observar aqui, ó, uma casa, né? En los anuncios de venta de imóveis, de venda de imóveis, se descrevem as partes de la casa ou del piso, da casa ou do apartamento, tá? ¿Sabes cuáles são? Mira el dibujo e corresponda com as palavras a continuação. Então, aqui está marcado os números, ó, aqui é o banheiro, número 1, que é o corredor, número 2, quarto, número 3, sala, número 4, escada, número 5 e cozinha, número 6. Vocês vão tentar relacionar, tá? Cada parte aqui da casa com a sua escrita em espanhol aqui embaixo. Vamos lá. Repitam comigo. Cocina, salão, pasillo, banho, dormitório, escalera. Certo? Não tá difícil. Se você observar aqui a origem das palavras, dá para perceber, dá para marcar direitinho aí cada parte da casa com o seu nome em espanhol. Essa foi a primeira atividade bem tranquila, bem facinho para vocês. Aula 2, a atividade 2 que vale 8 pontos. A gente vai trabalhar nessa aula vocabulário as partes da casa novamente e a gramática adjetivos. Então vamos lá. Lee outro anúncio e fíjate em las palavras subrayadas. Então aqui tem outro anúncio e tem algumas palavras que estão sublinhadas, tá? A gente vai observar essas palavras aqui. Nueva promoción, calle real, amplias viviendas y áticos, con plaza de garaje y trastero, increíbles vistas con las excelentes calidades que nos caracterizan. Por que nos classificados há muitos adjetivos? Primeiro, para a gente falar sobre adjetivo, vocês precisam relembrar o que é um adjetivo. Então, vamos lembrar. Vocês lembram o que é o substantivo? O substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas. Tudo que tem no mundo tem um nome, né? Um controle, estojo, eu tenho o nome, o Anne, né? Então, cada coisa tem o seu nome. Essas palavras são classificadas como substantivos. E o que são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que acompanham o substantivo, dando qualidade, dando alguma característica, tá? Por exemplo, controle amarelo. Amarelo é a qualidade do controle, é uma característica do controle, né? Estojo velho. Velho é uma característica do estojo, não necessariamente uma qualidade, tá? Certo. Então, por que os classificados sempre tem muitos adjetivos? Por quê? Se você quer vender um produto, você vai ter que qualificar esse produto. Você vai dar características desse produto, vai dar qualidades a esse produto para que as pessoas se interessem, né? Então, para que as pessoas se interessem, elas precisam ter adjetivos. Então, por que os classificados têm muitos adjetivos? Acabei de responder. Coloque aqui com as suas palavras. Por que o adjetivo amplias, está destacado aqui, amplias, está em feminino plural. Amplias. Vamos lá. O adjetivo, ele acompanha o substantivo, não é isso? O substantivo e o adjetivo, eles têm que estar combinando em gênero e número. Se amplias está no feminino e no plural, é porque as vivendas, que é o substantivo, nem sempre o adjetivo vem depois do substantivo, às vezes ele vem antes, amplias vivendas. Vivendas é o substantivo. Então, amplias, ele tem que estar concordando aqui em gênero e número, feminino e plural. Vivendas está em feminino plural, portanto, amplias tem que estar no feminino plural.
En el caso de los adjetivos increíbles y excelentes, se puede afirmar que se usan solo con palabras femeninas. Para contestar, puede buscar sustantivos masculinos para caracterizá-los com esses adjetivos. Então, vamos lá. Increíbles vistas. Vista está no feminino plural. E qualidades, feminino plural. Mas não quer dizer que increíbles e excelentes sejam palavras que só se pode usar no feminino. Vamos lá. Um jovem increíble. Um jovem increíble quer dizer um jovem incrível ou jóvenes increíbles, tá? É uma palavra masculino plural ou masculino singular que também pode ser usada com increíbles. Excelentes também, ó. Um excelente coche, um excelente carro, um excelente carro, um excelente piso, um excelente apartamento, tá? Então, essas palavras increíbles e excelentes são palavras neutras que podem ser utilizadas tanto no masculino quanto no feminino. O sexo aqui, ele é neutro, tá? Ele não é nem feminino nem masculino, por isso ele pode ser utilizado tanto com substantivos masculinos quanto com femininos, tá? Só tem que observar aí que ele tem que estar combinando em número, singular ou plural, tá? Increíble ou increíbles, excelente ou excelentes, tá? Los adjetivos, segundo o gênero, se classificam em masculino e feminino, como eu já falei para vocês. Então, como é que a gente faz para passar um adjetivo do masculino para o feminino? Tem várias formas, substituindo la O por la A, por exemplo, quando termina em O, né? Alto, aí vai transformar em alta, igual como português. Bonito, bonita. Añadir la A a los adjetivos que terminam em an, in, on, or. Ojo, ao passar ao feminino, se perde a tilde. A tilde é o acento, tá? Então, quando passa para o feminino, você vai acrescentar o A e vai perder o acento, ó. Holgazán, holgazana. Pequeñín, pequenina. Pobretón, pobretona. Trabajador, trabajadora. Alguns adjetivos são invariáveis em gênero, que é o caso aqui que a gente viu na atividade de increíble, excelente. São invariáveis em gênero, servem tanto para o masculino quanto para o feminino, não vai mudar. Feliz, verde, pobre, simple, noble, gentil, fácil. E também tem o uso da apócope. O que é apócope? É quando a palavra ela é diminuída. Vamos lá. La apócope es la eliminación de uno o varios fonemas al final de una palabra. Muchos manuales de español lo explican como la supresión de una o varias letras al final de determinados términos. La apócope se produce cuando algún adjetivo o adverbios van colocados delante de un nombre, un sustantivo no caso, de um numeral, de um adjetivo ou de um advérbio. Observa. Então, ó, quando o adjetivo ele vem antes de um substantivo, tá? Quando ele vem antes, não quando ele vem depois. Alguns vão ter uma forma apocopada, ou seja, vão perder aí algumas letras no final. Por exemplo, o adjetivo bueno vai ficar bueno, malo, mal, primeiro, primer, terceiro, tercer, uno, um, alguno, algum, ninguno, ningún. Quando que isso vai acontecer? Delante de um substantivo masculino singular ou de infinitivo substantivados, desculpa. Por exemplo, es un buen maestro. Maestro é um substantivo masculino singular.
Por isso a palavra bueno se transformou em buen. Es un buen maestro. Brasil ha jogado um mal partido e não um malo partido, porque ele vem antes de um substantivo masculino. Sacou el primer puesto, primer, não primeiro. Se sentou en tercer banco. Soy un hombre sincero. Soy un hombre sincero. Algún día lo sabré. Algum. Não tenho nenhum remordimento. Tá? Então, ó, essas palavras todas, elas perderam uma letra no final. Ou até mais de uma às vezes, tá? Vou destacar aqui para vocês observarem, certo? Tá. Aí temos outra forma pouco ocupada. Palavra qualquer e grande, que vai se transformar em qualquer e gran. Está perdendo aqui, ó, o A, e aqui está perdendo o D e o E. Quando que isso vai acontecer? Delante de um substantivo singular masculino ou feminino. Aqui era só masculino, aqui já é tanto masculino e feminino. Então, quando tiver antes de um substantivo masculino ou feminino, a palavra qualquer vai se transformar em qualquer. E grande vai se transformar em gran. De tal maneira, vamos aos exemplos. De tal maneira que superou qualquer tipo de previsões. És uma gran dama, tá? Ó, aqui é um substantivo feminino e como o gran tá antes do feminino, do substantivo feminino, vai se transformar em gran e não grande, tá? Vamos lá. Ciento vai se transformar em cien e 21 vai se transformar em 21. Quando? Delante de substantivo masculino ou feminino e delante de um número que multiplica. Delante de um substantivo masculino plural. Nossa, professora, isso está muito difícil. Não, tá. Quando você pega o automático, você já percebe que ele não vai ter, que ele vai diminuir a sua forma. Isso já vai sendo automático depois com o tempo, tá bom? Um livro de 100 páginas. Um livro de 100 páginas, não de 100. Até porque vocês vão perceber que é muito parecido com o português, né? A gente não fala um livro de 100 páginas. 100.000 manifestantes. 100.000 e não 100.000. Han cumprido 21 anos. 21, não 21. San vai se transformar em santo quando... santo vai se transformar em san quando? Delante de um nome próprio masculino, excepto Ángel, Domingo, Tomás, Tomé e Toribio. Primeiro encierro de San Fermín. Então, praticamente todos os santos não são santo, vai ser san, exceto Santo Ángel, Santo Domingo, Santo Tomé, Santo Tomás, Santo Toribio, tá? Completa o seguinte anúncio com os adjetivos que constam no requadro. Então, aqui, ó, tem alguns adjetivos. Eu vou dar algumas pistas para vocês, tá? Observem letras masculinas, porque são início de frase, tá? Observem letras que começam com a letra maiúscula, porque são início de frases, tá? Observa o substantivo que vem antes ou que vem depois, se ele é masculino, feminino, se está no plural, no singular, que essa palavra vai ter que combinar com o substantivo. Por exemplo, piso. Piso, a gente sabe que aqui vai ser uma palavra com letra maiúscula, tá? Buen piso ou precioso piso? Ou espaciosa? Esse daqui já não vai ser, porque ele é feminino, tá? Pode ser o buen, pode ser precioso. Então, você coloca de lápis e vê se de repente essa palavra vai encaixar em outro lugar aqui.
coloca as duas de lápis e vê se vai encaixar em outro lugar. Deu para entender? Vamos lá. Em área, aí você vai dizer aqui como é essa área. Vai procurar um substantivo que caiba aqui. Em condiciones. Condiciones está no plural. Então, você vai procurar uma palavra no plural para combinar com condiciones. Cerca de todo. Ubicado, quer dizer localizado, em barrio. Como é esse bairro? Aí tem 3 adjetivos aqui para esse bairro. Bairro é masculino singular. Então, você vai encontrar aí 3 adjetivos masculino singular. Cocina. Cocina. O que essa cozinha é? Observa aqui que tem um ponto. Então, essa palavra vai começar com letra maiúscula. Salão, uma palavra para combinar com salão. 2 banhos e 2 dormitórios. Zona, preço. Então, aqui vai falar sobre a zona e aqui vai falar sobre o preço, tá bom? Bom, essa foi a nossa segunda atividade. Vamos agora para a terceira, onde a gente vai trabalhar um pouco de gramática. Palavras agudas, graves, esdrújulas ou sobresdrújulas. Classificação das palavras segundo a sílaba tônica. As palavras, todas elas têm uma sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte naquela palavra. Em alguns casos, ela está acentuada, mas nem sempre ela vai estar acentuada. Todas as palavras estão constituídas por uma ou más sílabas. Las sílabas são sonidos articulados que constam de um solo núcleo fônico. Observa esses enunciados separados de sílabas. Subraya a sílaba tônica de cada palavra segundo o áudio. Então, vamos lá. Vocês vão me escutar e vocês vão circular a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte em cada palavra. Quando tiver só uma sílaba, não precisa, tá, gente? Letra A. Ana ha estado de vacaciones en Tenerife. B. El magma se encuentra bajo presión en el manto terrestre. C. La lava se solidifica y se convierte en la roca ao enfriar-se. Então, você vai circular a sílaba tônica, a sílaba mais forte em cada uma destas palavras. Certo? Vamos lá. Agora, fíjate en el nombre de las sílabas por su hogar en la palavra. Então, ó, eu peguei aqui como exemplo a palavra Tenerife. Quando a última sílaba é a mais forte, essa palavra se classifica ela como uma palavra aguda, tá? Quando em uma palavra a sílaba tônica é a última, la chamamos de aguda. Por exemplo, pressão, atividade, además, vulcão. Todas essas palavras, a última sílaba é a mais forte, portanto, elas são palavras agudas. Já quando a sílaba tônica, a mais forte, é a penúltima, chamamos de grave. Por exemplo, vacaciones, trabalho, roca, manto. Nessas palavras, a sílaba mais forte é a penúltima, tá? Quando en una palabra la sílaba tónica es la antepenúltima, la llamamos de esdrújula. Esdrújula. Por exemplo, câmaras, piroclástica, atmosfera, vulcânica. Todas essas palavras, nesse caso aqui, estão acentuadas, mas nem sempre acontece isso, tá, gente? Tem que prestar atenção. Lembre que no espanhol, nós só temos um acento, que é a tilde. Esse acento, que a gente chama de agudo em português, se chama tilde em espanhol. Para que serve a tilde? Geralmente para
mostrar onde está a sílaba tônica ou para diferenciar uma palavra que tem a mesma escrita que outra, tá bom? Então vamos lá. Essas palavras aqui, que se chamam esdrúxulas, têm a antepenúltima sílaba mais forte. E quando a palavra tem a sílaba tônica mais forte, é a anterior à antepenúltima, la chamamos de sobresdrújula. Preguntárselo, arreglándoselas, tá? Então, diferente do português, quando tem o lo, aqui não o lo lá no final da palavra, não, a gente não usa o if, tá? Em espanhol, a palavra fica toda junta, é só uma palavra mesmo, tá bom? Então, essas são as sobresdrújulas. Tenerife, a palavra Tenerife tem a penúltima sílaba mais forte, então é uma palavra grave, tá? Vamos lá para a segunda questão. Leia em voz alta a seguinte frase do vídeo, da videoaula, tá? Se não tiveram essa videoaula, eu tirei ela porque não ia dar tempo da gente trabalhar todos esses assuntos, então eu não coloquei. Vamos lá, a gente vai ler aqui em voz alta e depois você vai pronunciar com atenção cada uma dessas palavras e vai classificá-las em agudas, graves ou esdrúxulas. Não tem nenhuma palavra sobre esdrúxulas, por isso que não tem aqui o espaço para sobre esdrúxula, tá? El magma se convierte em lava y al sair ao exterior desciende por el cono volcânico tomando forma de rio ou lengua. Essa é a nossa frase e você vai pegar cada uma dessas palavras que tem mais de uma sílaba, tá, gente? Magma tem mais de uma sílaba. Ela é uma palavra aguda, grave ou esdrúxula. Você vai colocar ela aqui para mim, tá bom? Convierte. Você vai escrever também qual é a classificação da palavra convierte, certo? E é isso. Essa é a nossa última atividade. Essa atividade vale 8 pontos, a segunda vale 8 pontos e a primeira vale 9, tá bom? Essas são as atividades desse bimestre, espero que vocês tenham entendido. E hasta luego, chicos! Espero que estejam bem e que a gente se veja em breve. Adiós!